A independência do Brasil. Antes de falar um pouco sobre a independência do Brasil, precisamos voltar alguns anos atrás. No início do século XVIII, o exército francês, liderado pelo general Napoleão Bonaparte, estava fazendo uma baguncinha na Europa e estava dominando vários países europeus e tinha acendido um conflito que afetaram a grande maioria dos países da Europa, no caso as guerras napoleônicas. E um desses países afetados foi Portugal. Para entendermos o caso de Portugal, precisamos ver um detalhe rapidinho. Bom, na tentativa de enfraquecer o Reino Unido, que era uma das pouquíssimas nações que batia de frente com a França, Napoleão começa a implementar na Europa inteira o famoso bloqueio continental, que consistia em que nenhuma nação europeia poderia fazer negócios com o Reino Unido. Só que o Reino Unido era o maior parceiro econômico de Portugal, e se Portugal aderisse a esse bloqueio, era bye-bye para a economia. Então Portugal ele não estava afim de aderir a esse bloqueio. Só que se ele não aderisse, ele seria invadido pelo exército francês. Então ele resolveu optar por outra opção, devido a esse impasse, que era pegar toda a família real, a corte portuguesa e fugir para o Brasil escoltado pelos ingleses. E foi isso que eles fizeram. Então, sabendo disso, Napoleão em 1807 invade Portugal. Em 1808, a família real portuguesa chega no Brasil. E após isso, o Brasil se transformava na mais nova sede do governo português. E esse acontecimento colaborou para mudanças econômicas no Brasil. Em 1815, Napoleão finalmente é derrotado. Então, Dom João VI, o atual rei de Portugal, decide levar o Brasil para um reino, assim nascendo o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E por incrível que pareça, a capital dessa grande nação era aqui no Rio de Janeiro. Porém, muitos portugueses não gostaram muito dessa decisão de Dom João VI. E então, em 1820, estoura uma revolução liberal na cidade de Porto, em Portugal, que exigia basicamente duas coisas: a volta da família real para Lisboa e a recolonização do Brasil. Só que ele não estava muito afim de fazer isso. Porém, Dom João VI foi forçado pela população portuguesa a voltar para Portugal. Então não tem muito o que ele fazer, então ele teria que voltar em 1821. Porém, antes dele voltar a Lisboa, ele deixou o seu filho, Pedro de Alcântara, aqui no Brasil como príncipe regente do Brasil, no caso. Porém, a corte de Lisboa não demonstrou muita satisfação com a decisão de Dom João VI e também exigiam a volta de Pedro de Alcântara a Lisboa. Porém, no dia 9 de janeiro de 1822, respondendo a Lisboa, Dom Pedro disse que ficaria no Brasil, no famoso Dia do Fico. No mês de setembro do mesmo ano, Pedro de Alcântara estava fazendo uma viagem da capital, Rio de Janeiro, até São Paulo cidade. Durante essa viagem, sua esposa, a dona Leopoldina, recebeu uma mensagem de Portugal, dizendo que se Dom Pedro não voltasse para Portugal, os portugueses tentariam a recolonização brasileira à força. Então, eles tentaram avisar ao máximo Dom Pedro disso daí. E no dia 7 de setembro, Dom Pedro recebeu essa mensagem durante sua viagem. E lá mesmo, ele cortou todas as relações brasileiras com a corte de Lisboa e as margens do Rio Ipiranga, gritou independência ou morte. Após isso daí, Dom Pedro voltou ao Rio de Janeiro e lá ele foi coroado o Imperador do Brasil. E assim nascia o Império do Brasil. Porém, Portugal não queria de jeito nenhum perder a sua colônia, que era maior naquela época. Então, o Brasil precisava lutar pela sua independência. E essa é a Guerra de Independência do Brasil. Após a proclamação da independência, foram criados a Marinha do Brasil e o Exército do Brasil. E eles eram constituídos inicialmente, principalmente por estrangeiros e soldados contratados por Dom Pedro para lutar pela independência do Brasil. Bom, mesmo após a proclamação da independência, existiam ainda muitas tropas portuguesas em território brasileiro, e as mesmas começaram a iniciar várias rebeliões e revoltas e manifestações também contra o governo imperial brasileiro. Já a estratégia brasileira era cercar todas as tropas portuguesas e obrigá-las a se render. E assim se iniciou os conflitos. As principais batalhas aconteceram nas províncias da Cisplatina, atual Uruguai, na província da Bahia, Grão-Pará, Ceará e Piauí, que eram as províncias brasileiras com maior concentração de tropas portuguesas. Durante a Guerra da Independência aconteceu também
a Confederação do Equador, que foi um movimento separatista de alguns estados nordestinos que queriam buscar sua independência. O movimento falhou e o exército brasileiro saiu vitorioso diante desse movimento, porém houve um custo altíssimo na popularidade do imperador. E após 2 longos anos de batalhas contra os portugueses, o exército brasileiro saiu vencedor diante de Portugal. E finalmente, em agosto de 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil. E depois de 300 anos de colonização portuguesa, o Brasil finalmente era uma nação independente. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Não foi um vídeo tão longo como eu costumo fazer, porque eu fiz um resumo sobre a independência do Brasil. Não se preocupe, eu vou fazer outros vídeos também relacionados ao Brasil, mas primeiro eu vou fazer alguns vídeos que eu prometi há um tempinho atrás, ok? Então, até a próxima. Tchau!